Entrando. O pessoal está entrando aí. Só um minutinho, tá? Vamos lá, peraí. Vamos lá, o pessoal está entrando. Doutor Francisco, o senhor em 2021 não vai fugir, tá? Eu tô devendo aí para nós aí um debate com o doutor Volpe, né? O doutor Ângelo Volpe. E aí fazemos aí no ano que vem aí um debate bacana, né? Vamos lá, cadê o pessoal? Vamos entrando. Cinco minutos regulamentares entraram. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, perdeu, né? Meus queridos, vamos começar então os nossos trabalhos? E aí o pessoal vai entrando, doutora Marciele, né? E a gente vai trabalhando aí com a presença do nosso querido doutor Francisco Nobre. Registro a presença dele aqui conosco, uma honra muito grande. Doutor Francisco, um registrador de imóveis do Paraná, um autor maravilhoso, com uma obra referência no Brasil sobre uso capião extrajudicial, né? É um tema de super dinâmico, super controvertido, né? É um tema super, não é, doutor Francisco Nobre? Super, e aí eu já prático também. Já fiz o convite aqui ao doutor Francisco Nobre, para que no próximo ano ele esteja conosco aqui na Adnotário. Começamos hoje o último evento da Academia Nacional de Direito Notarial Registral, a Adnotário. Hoje é um dia muito especial, porque a gente confraterniza um ano super complicado, mas que nos ensinou muitas outras coisas boas, né? Solidariedade, união, saber que as pessoas são tão produtivas fora do escritório, fora do cartório, do que dentro do cartório, né? As pessoas transitando. Então, as economias começam a mudar, os negócios começam a mudar, né? As pessoas começam a entender a importância de estar em família, a importância de ter saúde, né? Que o dinheiro não vale nada sem a saúde, e isso é muito importante, né? Então, hoje, temos como expositora a doutora Marciele Rosa Nunes. Ela atualmente é advogada, mas ela já estava lá do outro lado do balcão, né? Como tabeliã, registradora de imóveis da Bahia. E ela quis sair, não gostou da Bahia, achou a Bahia muito feia, doutor Francisco Nobre. Ela achou assim, uma Bahia muito feia. Prefiro voltar lá para o Paraná, salvo engano, Londrina, né, doutora Marciele? Atualmente, Toledo. Toledo, né? Ela quis voltar para o frio, né? O frio congelante. A doutora Marciele é consultora de serventias notariais registrais, uma advogada especializada nessa área, faz mestrado em Portugal, tem especialização em direito notarial registral e coordena uma obra eletrônica, um e-book, chamado A Expansão do Notarial Registral, né, o direito notarial registral. Ela trouxe vários autores maravilhosos nessa obra eletrônica, que todos têm acesso gratuito, correto, doutora Marciele? Acesso gratuito, né? E nós temos vários autores maravilhosos nessa obra. O doutor
Francisco Nobre, como nós comentamos, a doutora Daniela Bolívar, o querido doutor registrador de imóveis do Rio Grande do Sul, doutor João Pedro Lamana Paiva, quem mais aqui? O doutor Isaías Gomes Ferro Júnior, do IRIB, uma pessoa maravilhosa, né? São vários autores que tratam aqui. A doutora Letícia Franco Maculan, lá de Minas Gerais, o nosso querido amigo André Vilaverde e tantas outras celebridades aqui. E eu fico feliz de ter recebido o convite da doutora Marciele também para participar dessa obra eletrônica que visa, evidentemente, demonstrar que o direito notarial registral ele é fundamental para qualquer atividade jurídica. Qualquer área do direito, nós teremos a influência direta do direito notarial registral, a importância do direito notarial registral. Por isso que a ideia do nosso encontro de hoje é trabalhar com a expansão do direito notarial registral. Relembrando que o nosso sistema jurídico ele adota um modelo romano, ele adota um modelo da profilaxia e ele entrega nas mãos dos notários, dos registradores, o poder de promover a manutenção da paz social. Essa responsabilidade gigante está na mão desses profissionais. Profissionais esses que lidam no dia a dia com muitas dificuldades, com muitos desafios, e fico feliz de poder trabalhar também nessa área, também desse lado do balcão, doutor Francisco Nobre, tentando colaborar com novas ideias, novos pensamentos para a evolução do nosso sistema jurídico, visando, evidentemente, o acesso de quem precisa, né? O acesso daquela pessoa que tem a sua propriedade, que tem a sua casa, que tem aquele sonho. E para chegar no seu cartório, doutor Francisco Nobre, meu Deus do céu, essa pessoa passa ali poucas e boas, né? Temos muitas informalidades, que o teu livro veio trazer uma solução para essas informalidades, que é a questão da aquisição originária pelo usucapião, e temos diversos outros instrumentos. E eu tentei participar no livro coordenado pela doutora Marciele com o tema da nomeação de inventariante provisório, né, como meio objetivo, prático, rápido, eficaz e barato para você chegar à propriedade. Né? Certamente vou ouvir algumas críticas, mas a gente está aí para isso, né? Para a gente fomentar novas ideias, fomentar o trabalho do notariado e dos oficiais de registro. Né? Então, fico muito feliz de poder presidir essa academia que visa compartilhar conhecimento. E eu agradeço, doutor Francisco Nobre, mais uma vez, pela sua generosidade de poder compartilhar o seu tempo conosco e, evidentemente, o seu conhecimento, que a gente vai tentar sugar um pouquinho do senhor. Tá bom? Então, se o senhor quiser fazer dar uma palavra para todos aqui presentes, eu já agradeço e imediatamente passo a palavra para a doutora Marciele. Doutor Francisco Nobre. Bom, meu cumprimento aí a todos que estão aí nos ouvindo, né? E, Kiko Naga, eu queria dizer que até bem pouco tempo, até 12 anos atrás, eu era advogado, fui advogado por 24 anos, né? Que bom. Então, eu entendo bem a posição do advogado, não tem dúvida. Né? O papel do advogado é lamentável até que, às vezes, a gente veja as pessoas colocando a advocacia e o sistema notarial registral em certo antagonismo. Né? Aqui no Paraná, talvez os que são de outros estados não tenham acompanhado, mas nós tivemos aí digamos assim, a classe cartorária teve um certo embate com a advocacia aí agora por ocasião da atualização dos nossos emolumentos. Isso eu só vejo como uma situação lamentável, porque nós estamos todos, vamos dizer assim, no mesmo barco, né? Advogados e cartorários, sejam registradores, tabeliães, todos estão em busca
da aplicação do mesmo sistema jurídico, né? E nós, nos cartórios, nós temos cada vez mais prosseguido nessa missão de desjudicializar a maior parte possível de demandas, reduzir a carga, o custo do Poder Judiciário, né? Muito se falava, e ainda se fala, mas na desjudicialização só é possível a desjudicialização de matérias em que não há litígio. Hoje a gente já vê a coisa de uma maneira um pouco diferente, né? Mesmo em matéria de uso capião, para a gente não fugir tanto do tema que eu estou acostumado a falar, a gente já vê vários estados em que, como São Paulo, Bahia, em que o registrador tem uma relativa liberdade de decisão a respeito das impugnações que são apresentadas. Então, o registrador ele já vai ultrapassando aquela barreira ali da simples advocacia, ou melhor, da simples decisão quando não há litígio, para enfrentar já algumas situações que são verdadeiramente litigiosas. Não? Sobre o livro da Marciele, o livro coordenado pela Marciele, realmente a gente só pode dizer que foi uma iniciativa fantástica, foi uma alegria para mim, um prazer participar. Enviei 2 pequenos artigos, né? Compreendi desde o começo que a ideia seriam artigos bem pequenos, sucintos, práticos, objetivos, e eu enviei 2 artigos, um deles falando sobre a hipoteca judiciária e outro falando sobre a atualização dos dados pessoais, especialmente de endereço, na matrícula do imóvel, né? E foi aí, digamos, a pequena contribuição que eu pude dar. Já estou esperando aí a iniciativa da Marciele para a gente ir para o volume 2. Né? Acho que realmente foi uma iniciativa de grande sucesso. O livro eletrônico já teve aí uma quantidade enorme de downloads, e acho que depois a Marciele vai também falar de uma surpresinha que a gente tem aí, que vou deixar ela falar no momento próprio. Certo? Então, maravilha. É isso. Fica aí o meu cordial boa noite para todos que estão nos ouvindo e vamos em frente. Muito obrigado, doutor Francisco Nobre, pelas palavras. Passo imediatamente a palavra para a nossa querida expositora de hoje, doutora Marciele Rosa. Vai lá, doutora. Boa noite, Kiko Naga. Boa noite, Francisco. Tudo bom? Eu também gostaria de registrar, nós temos mais uma autora aqui conosco, Marciele Garcia, minha xará. Olá, doutora Marciele. Já dá uma boa noite para nós aqui, então. Ela é autora? Cumprimento. Olá. Olá, Marciele, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Boa noite, doutor Naga, Marciele, doutor Francisco. Foi uma honra participar do seu e-book, Marciele. E eu escrevi um pequeno artigo também sobre o contrato, a averbação da cláusula de vigência e preferência no registro de imóveis. E quero dizer, antes de tudo, que é uma honra estar aqui na presença do doutor Kiko Naga, porque eu comecei os meus estudos da atividade notarial e registral por meio das aulas dele. Então, para mim, é uma honra enorme estar aqui juntamente com ele. Principalmente dividir um artigo, participar de um e-book em qual ele também escreveu. Muito obrigada. Ô, doutora Marciele, obrigado pelo carinho, e fico muito feliz. E já te convido, já requisito sua presença no próximo ano aqui na Adnotare para fazer uma palestra, tá bom? Assim como o doutor Francisco Nobre. Doutora Marciele Rosa, vamos lá. A palavra é sua. Finalizando, então, os cumprimentos, doutora Mônica também, e todos os convidados. É uma honra participar aqui da Adnotare.
não poderia deixar de expressar, Dr. Kikunaga, a minha admiração pela criação dessa Academia Nacional de Direito Notarial e Registral, uma matéria da qual ela não é contemplada na maioria das universidades. Então, é uma grande contribuição, eu tenho certeza que isso é um legado para toda a sociedade, para o mundo jurídico. E sobre o livro, o que nós poderíamos dizer sobre ele, ele vem com um contexto, portanto, de expandir o extrajudicial. E eu gostaria de dividir com vocês uma das mensagens enviadas por advogados. Essa foi recebida ontem e diz assim: baixei o e-book e não consigo parar de ler. Bastante intrigante as possibilidades de solução de problemas do dia a dia pela via extrajudicial, as quais deixamos de lado para ajuizar demandas que levam tanto tempo. Acredito que essa mensagem, ela expressa muito bem o objetivo do livro. O e-book ele nasceu inicialmente, e eu já vou falar qual é a surpresa, inicialmente eletrônico, mas atendendo aos pedidos e também uma iniciativa muito gentil do Dr. Francisco, o qual formatou a versão impressa. Então, nos próximos dias, nós já vamos disponibilizá-lo também para aqueles que preferem na sua versão física. Que bacana. Obrigado, doutor Francisco, por essa iniciativa. Muito bacana. Legal. Fico feliz aí de jogar nas bibliotecas, né, Marciele? Né, doutor Francisco? Jogar nas bibliotecas, esses alunos precisam desse tipo de obra, né? Quando eu lancei meu livro, mandei para várias universidades aí, e a ideia é mandar mais, né? Mais livros para que as pessoas tenham acesso ao conhecimento. Desculpa te interromper, doutora Marciele. Volta a palavra com a senhora. Imagina, doutora, a ideia é que seja, de fato, uma conversa, que todos participem e que a gente possa aqui trocar realmente muitas ideias, sugestões, inclusive, para a atuação do futuro e algumas ideias práticas que já podem ser utilizadas na advocacia. Como bem dito inicialmente pelo Dr. Kikunaga, estamos passando por um momento diferente do que estávamos acostumados. E nesse contexto que se apresenta hoje, o que mais se viu e se vê é como a sociedade ela precisou se modificar rapidamente e com redução de custos. E esses são os princípios do extrajudicial: celeridade e redução de custos. Então, nessa perspectiva, também caminha o futuro do extrajudicial. Hoje, então, nós vamos ver quais são essas perspectivas, uma vez que há projetos de lei em andamento, e aqui eu já cito como exemplo, tem projeto de lei visando tornar extrajudicial a ação de despejo na ação de locação, totalmente extrajudicial, desjudicializando o procedimento. Um outro projeto de lei é atinente às questões de execução civil, passando para o tabelionato de protesto. Então, são todas perspectivas de que o futuro está, de fato, no extrajudicial, está na desjudicialização. Não é por menos que vem o Ministério da Justiça do Brasil, fala em políticas públicas sobre aprimoramento do acesso à justiça. Também a ONU, na Agenda 2030, traz a questão das instituições eficazes, da paz, da justiça, todas atreladas, então, a esse contexto. E para que nós possamos iniciar, então, algumas ferramentas possíveis a serem já utilizadas pelos advogados, eu trago um pouco do comentário do artigo que eu fiz, então, no livro, que é acerca da possibilidade da averbação da ação de execução no imóvel do devedor. É um procedimento que ele é simples, porém
pouco utilizado, mas que tem muita utilidade prática. Trata-se de um requerimento que o advogado faz no registro de imóveis, indicando quais imóveis ele quer fazer a averbação. Só antes, lembrando que, primeiro, o juiz precisa admitir a ação de execução. A partir dessa admissão pelo juiz, o advogado requer uma certidão na vara onde tramita o processo, então faz um requerimento no registro de imóveis indicando em qual imóvel ele quer fazer a averbação, a fim de que o devedor, se eventualmente vier a vender este imóvel que está averbado, o trâmite de uma ação de execução, essa alienação é considerada, pelo próprio artigo 828 do Código de Processo Civil, fraude à execução. Só lembrando que essa ferramenta do extrajudicial para a advocacia, ela não pode ser utilizada ali com um viés indevido ou manifestamente ilegal, sob pena de indenização para a parte prejudicada. Então, é uma ferramenta que eu trouxe para compartilhar e dividir com os colegas advogados. Não sei se os senhores pretendem fazer algum apontamento. Doutor Francisco, recebe muito desses pedidos ou ainda não? Eu acho que tinha espaço para ter muito mais, sabe? Esse tema é um tema correlato a um daqueles temas que eu tratei, que é a questão da advocacia de cobrança no registro de imóveis, que é algo que, lamentavelmente, ainda é muito desconhecido dos advogados em geral. No registro de imóveis, a gente tem uma quantidade variada de ferramentas que permitem ao advogado, de início, pesquisar a existência de bens em nome do devedor. Né? As centrais eletrônicas hoje viabilizam essa pesquisa de uma maneira segura, de uma maneira ampla. Se o credor tiver interesse, ele pode pesquisar praticamente no Brasil inteiro a existência de bens em nome do devedor. Localizado algum bem em nome do devedor, a gente sabe que é muito comum que o devedor, sabendo que vai ser alvo de uma execução no futuro, ou de uma execução que já está em andamento, o devedor tente se desvencilhar do seu patrimônio. Então, sabendo da existência de um bem em nome do devedor, o advogado pode, como você indicou, averbar, seja a existência da ação, se ainda não houver execução aparelhada, seja a existência da execução já admitida pelo juízo, ou seja, também, como eu apontei no meu pequeno artigo, pode até mesmo pleitear a hipoteca judiciária desse imóvel localizado no patrimônio do devedor, de modo que o devedor não possa se furtar a ter esse imóvel atingido pela execução no futuro. Né? A gente pode ainda lembrar outros mecanismos que estão aí à disposição do advogado, como a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, que foi uma ferramenta fantástica, de um sucesso, que a quantidade de patrimônios indisponibilizados na CINIB é uma coisa assustadora, às vezes até. A CINIB, ela permite que, uma vez que haja a determinação judicial, como regra só por determinação judicial, ou, em alguns casos previstos pela lei, por determinação de uma autoridade administrativa, o CPF ou o CNPJ do devedor é incluído naquela base de dados e, a partir dali, em poucos dias, qualquer imóvel que seja localizado no patrimônio desse devedor vai ser tornado indisponível e esse fato vai ser comunicado ao juízo ou à autoridade que determinou essa indisponibilidade. Então, são ferramentas fantásticas para o advogado. O advogado não precisa mais ter aquela decepção de ver que o devedor tinha patrimônio, mas que dilapidou o patrimônio, ocultou o patrimônio no decorrer da ação judicial ou no decorrer da
execução. É isso. Obrigada, doutor. Doutora Marcele, deixa eu fazer uma pergunta. Essas questões que o doutor Francisco Nobre comentou, né, evidentemente, eu acho que seria interessante a gente abrir aí, plantar uma sementinha de um debate futuro sobre o alcance da averbação da indisponibilidade, né, que você acaba travando, bloqueando esse imóvel, realmente tirando esse bem do mercado, e as outras hipóteses que a senhora comentou, que o doutor Francisco Nobre também comentou, sobre eventuais decisões de oficiais de registro que impedem a transmissão desse bem. E esse é um problema complicado, né? Então, vamos imaginar aí, a senhora averba a execução na matrícula do imóvel e o executado, ele quer promover a alienação desse bem, para poder, com os recursos advindos da alienação, fazer lá o pagamento de eventuais credores e tal. Aí vem o registrador e fala assim, não pode. Não pode alienar. Rejeito, qualifico negativamente por conta da suposta fraude à execução. E aí, como é que fica? A meu ver, totalmente indevido, uma vez que esse imóvel, essa dívida, ela pode vir a ser paga, inclusive com essa venda, e aquela averbação ali nem surtir os efeitos. Então, a meu ver, é totalmente indevida essa recusa, totalmente refutada. E aí, doutor Francisco Nobre? Vamos aproveitar, vai? Olha, Kiko Naga, eu acho que a função da averbação de indisponibilidade, não sei se é exatamente essa que você está se referindo, é precisamente impedir que o bem seja alienado, né? A partir da existência da averbação de disponibilidade, o bem só vai poder ser alienado, até pode ser alienado, mas só se poderá registrar o ato de alienação com a determinação judicial, né? Então, o devedor deverá... mesmo, doutor? Doutor Francisco Nobre, o meu ponto de questionamento é o seguinte: eu tenho o patrimônio indisponibilizado por qualquer juízo, juízo trabalhista, qualquer juízo. O comprador, quando ele vai lá para a escritura, o tabelião vai lá e fala assim, querido, você está comprando imóvel, mas esse imóvel aqui consta tais ações judiciais. Você assume o risco, porque essa é a obrigação do tabelião de notas. Concorda? O tabelião de notas, ele tem como função primordial a tutela do consentimento. O consentimento é a manifestação clara da vontade. É a vontade sem vícios. Ou seja, eu estou sendo informado, mas eu quero assumir o risco. Ou seja, eu já fiz conta. Então, nas ações judiciais em que o alienante ele é réu, o patrimônio que ele tem e o patrimônio da dívida vai demonstrar que ele é devedor solvente, mas eu tenho uma indisponibilidade decretada. Evidente que aquele bem que tem a indisponibilidade decretada, eu, como comprador, por que eu não poderia registrar o meu título sabendo que futuramente esse negócio jurídico poderia ser declarado lá ineficaz? E, evidentemente, eu sofrer as sanções da ineficácia. E essa questão é uma questão que o doutor Ricardo Dipp, a gente já discutiu bastante. O verbo utilizado, a linguagem utilizada, indisponibilidade, eu acho que é uma sanção tão grave para a pessoa, né? E se o comprador ele está ciente dessa questão, por que não? Né? É por conta do tráfego imobiliário, porque as coisas são dinâmicas no direito imobiliário, né? Então, hoje o cara está com o patrimônio disponível, mas amanhã ele não está. Porém, a oportunidade de negócio imobiliário, ela não é tão veloz assim, né?
Então o cara foi comprar, não deu, falou, pô, eu não vou ficar esperando você ingressar lá no juízo, você entrar com embargo de terceiro, eu vou para outra oportunidade. Então, assim, eu não sei até que ponto você indisponibilizar um imóvel de modo a impedir, a tirar esse bem do mercado, seria útil para o próprio mercado. O mercado de crédito, né? Os negócios jurídicos, todo mundo é grande. O código fala, você está consentindo, meu caro, você assume o risco. A outra situação diversa é aquela que o cara não sabe. A escritura não fala nada. O comprador dispensa certidões. Aí é outra história, né? E aí, o que vocês acham? É curioso a gente observar, assim, para alimentar esse debate, que a própria penhora não impede a venda, e não impede até o registro da venda, né? A não ser no caso da penhora da Fazenda Nacional, mas a penhora, em geral, ela não é impeditiva da venda. E muitas vezes a indisponibilidade é uma situação que está antes da penhora, né? E, embora antes da penhora, ela tenha esse efeito que acaba por ser um efeito nefasto para a circulação de bens e para a própria busca de uma solução pelo devedor, né? O devedor, às vezes, tem a dívida, mas tem patrimônio, quer pagar, só não tem a liquidez ali, e ele busca, quem sabe, até vender a coisa, mesmo que seja um preço um pouco mais baixo, etc. Se o bem tiver penhorado, não há problema nenhum, ele pode vender, o comprador assumindo o risco pela penhora, ou se houver, quem sabe, uma averbação de existência de ação, isso também não impede a venda, né? Mas a indisponibilidade tem esse aspecto negativo, realmente. Eu acho que haveria espaço para um aperfeiçoamento legislativo em torno da indisponibilidade, né? A indisponibilidade poderia ser algo equivalente à própria penhora, que, em princípio, a disponibilidade é um projeto de penhora, né? É um passo antecedente à penhora. É uma medida cautelar, né? Definitiva, né? É uma cautelar ad eternum, né? E aí, doutora Marciele? Atrapalhamos o teu show? De forma alguma. Eu acredito que estamos todos de acordo com relação à alienação nas hipóteses em que há averbação, então, da execução. E discussões acerca da disponibilidade, ok? É isso? É isso aí. É isso aí. Bom, um outro tema também, não menos importante, é acerca da ata notarial, que é de grande valia também para os advogados. E eu sempre gosto de citar um caso real que eu pude participar enquanto tabeliã, de um pedido de uma advogada, num caso de reintegração de posse, em que havia sido um imóvel invadido, e ela nos solicitou a presença até o local, em que foi presenciado, de fato, ali as situações, aparentemente foi fotografado e relatado, totalmente de forma neutra, uma vez que não deve ter qualquer tipo de juízo de valor. E essa ata notarial surtiu efeitos na liminar de reintegração e foi destacado que em apenas 3 dias, devido a sua bom arcabouço de provas que ali existiam, foi deferido o pedido. Então, é sempre interessante que o advogado tenha em mente as ferramentas extrajudiciais a fim de potencializar essa atuação na advocacia. E um outro caso também prático foi com relação a obras públicas. Foi solicitado pela administração pública que fizesse uma ata notarial de uma obra que havia sido dada como finalizada pela anterior administração. No entanto, não era possível começar os atendimentos, era um local de saúde, porque haviam ali alguns problemas na construção. Foi fotografado, relatado, e depois nos foi relatado que essa ata notarial fez com que a administração pública angariasse mais valores para demonstrar
que aquele imóvel não poderia ser colocado, ser ativado devido aos problemas que ali continha. Então, são várias hipóteses que podem surgir para a atuação do advogado. Vocês têm algum comentário? A gente tem 2 artigos no e-book bem interessantes, do Dr. Arthur Delguerce e do Dr. Marcelo Salles, logo no início do e-book, tratando sobre esses assuntos e da ata notarial. E o Dr. Marcelo, ele faz o artigo dele fala sobre ata notarial para fins de prova em fake news. Também é um assunto que está em alta e vale a pena estudar nessas questões. Posso dar um exemplo de ata notarial? Claro. Que eu acabei na minha vida de advogado, bem no início, quando eu comecei a advogar, doutor Francisco, eu fui gerente comercial de uma construtora de 2000 a 2002, aqui em São Paulo. De 2002 a 2012, eu trabalhei no tabelionato de notas, e de 2012 acabei saindo lá para abrir meu escritório com um amigo do mestrado. E aí o que aconteceu? Um sujeito, ele comprou um imóvel numa incorporação imobiliária. Essa pessoa, um diretor de engenharia de uma grande construtora, mas ele não sabia o que era incorporação, ele só fazia obra pública, era um engenheiro civil, só sabia obra pública. E ele comprou 2 unidades comerciais nesse empreendimento. Maravilha. Esse empreendimento atrasou, ele viu que o negócio não estava andando, o empreendimento. No prazo de obra, eu falei para ele, quita o preço. Quita o preço. Você tem dinheiro para quitar, quita. Maravilha, ele quitou o preço. A construtora ligou e falou assim, eu quero marcar uma reunião contigo. Aí ele me chamou, falou, vamos comigo lá. Eu falei, tá bom. Fomos lá na reunião e eu falei para ele, olha, o senhor vai entrar na reunião mudo e sai calado. Deixa eles falarem. E possivelmente, pelo prazo de obra, eles vão falar que é caso de distrato. Ou que eles vão atrasar lá mais 180 dias, mais 200 dias, sei lá quanto. Então o senhor fica quieto. Aí entrou o diretor de incorporação, falou para o cliente, falou, o seu caso é de distrato. O senhor comprou o 17º andar, só que a gente só vai poder construir até o 8º andar. Aí eu falei, opa, peraí. Você está me dizendo que você ofertou, registrou uma incorporação imobiliária de 17 andares, e agora, no prazo de entrega da unidade do meu cliente, você não vai entregar? Você vai até o 8º andar? Por quê? Não, porque a prefeitura alterou a legislação, tal. Aí o que eu fiz? Imediatamente, peguei o compromisso de compra e venda dele, registrei no registro de imóveis. Primeira coisa, checkmate. Checkmate por quê? Porque a gente criou o direito real à aquisição na incorporação imobiliária e o Dr. Francisco Nobre como oficial de registro, para que ele cancele a incorporação e faça a retificação da incorporação de 17 para 8 andares, eu tenho um titular de direito real à aquisição e eu tenho também a incidência do artigo 43, inciso 4º da Lei 4591/64, que veda a alteração de projeto. Checkmate. E por que foi checkmate? Porque a incorporadora, ela foi procurar todos os grandes escritórios de advocacia de São Paulo, de imobiliário, e muitos dos grandes advogados falaram assim, não tem jeito, é acordo, porque o cara registrou o compromisso. Então, para cancelar o compromisso, você precisa do quê? Você precisa do distrato ou da rescisão contratual. Se você ingressar com a ação de rescisão, você vai dar um tiro no pé, porque é crime contra a economia popular você ofertar falsamente o empreendimento. Só que nesse meio tempo, o que eu fiz? Eu sabia o que ia dar. Eu fui direto no tabelionato de notas e fiz uma ata notarial. Do quê? Eu entrei no site da construtora, no corretor online. Me cadastrei e perguntei para o corretor online, prezado corretor, por quanto vocês estão vendendo? Aí o corretor falou, estamos vendendo por tanto. Falei, muito obrigado. Entrei lá na imobiliária que estava vendendo, mesma coisa, vocês estão vendendo por quanto?
doutor Francisco, não, preciso fazer algum tipo de avaliação do imóvel? Eu já tenho o valor de mercado do imóvel. O que eu fiz? Peguei os valores, notifiquei a construtora e falei, você quer destratar? Você vai ter que recomprar do meu cliente. Aí a construtora não fez nada. Aí eu falei, meu cliente, agora você não morre, hein? Você não morre. Por quê? Porque quando chegar no 8º pavimento, eles vão ter que entregar a obra. E para entregar a obra, eles vão ter que retificar a incorporação. E para retificar a incorporação, eles vão precisar da tua assinatura. Não morra, pelo amor de Deus, que agora a tua caneta vai valer milhões. E foi isso que aconteceu. Quando chegou no 8º andar, chamaram para o acordo. Né? E baseado na ata notarial, eu tinha ali, claro, um valor de mercado com fé pública dos próprios incorporadores e da imobiliária. Né? Meu cliente comprou por 3 mil o metro quadrado, doutor Francisco, e o valor da ata estava em 13 mil o metro. Então, foi assim uma atitude profilática da nossa parte por conta de conhecermos os institutos jurídicos de incorporação e da ata notarial. Porque a ata notarial, qual é o juiz que não entenderia que o valor de mercado mudou? E o valor de mercado é realmente o valor que estão alienando. Porque o próprio corretor que vende o imóvel está falando que custa agora 13 mil o metro. Né? Então é muito interessante isso. Inclusive na ata constou que eles estavam vendendo unidades acima do 8º pavimento. Porque eu questionei, estão vendendo unidades acima do 8º pavimento? E falaram, sim. Eu falei, entendi. E sabe qual que era o problema? A construtora não tinha CEPAC. E a hora que eles foram conseguir o CEPAC, que é a Certificado de Potencial Adicional de Construção, previsto lá no Estatuto da Cidade, não tinha mais estoque. Então, eles morreram com o CEPAC na mão, então teve que readequar o projeto. Ou seja, foi um erro grave da incorporadora. Tanto que ela acabou quebrando, ela faliu a incorporadora aqui em São Paulo. Não por minha causa, né? Mas por causa deles. Mas essa questão da ata notarial, doutora Marciele, realmente ela é muito importante para que o advogado ele consiga explorar mesmo, né, a prova autêntica, né? Que o judiciário tanto gosta, da prova autêntica. Fique à vontade. Doutor Kiko Naga sempre compartilhando casos práticos e ensina de uma forma que acho que ninguém que está aqui esquece mais. E só ratificando o que a doutora Marciele falou, eu também comecei meus estudos contigo, aprendendo ata notarial, e esses casos práticos realmente a gente não esquece mais. Muito obrigada. Obrigado. Já que estamos falando de incorporação imobiliária, construtora, esse é o próximo assunto. Vejo que essa é uma área que demanda um conhecimento específico, legislações próprias. E eu fiz uma pesquisa recente aqui em Toledo, com construtoras, incorporadoras, e o que mais me admirou foi o fato das diligências ocorridas e também fatores esses que ocasionam atrasos em financiamentos. E se pararmos para pensar, tem todo um contexto de desenvolvimento econômico, social, urbano envolto nessa situação. E se essa documentação não chega adequada até o cartório, certamente vão ser expedidas ali diligências, vão começar a vencer certidões, enfim, não é esse o objetivo. O profissional que esteja atuando nessa área, inclusive, é um campo fértil para a atuação do profissional de direito, uma vez que, conhecendo as particularidades, ele auxilia e otimiza o próprio registro da incorporadora, porque o oficial ele vai receber a documentação completa. Certamente, esse trâmite vai diminuir de tempo e haverá ali um ganho para todas as partes. Hoje ainda, eu vi que um registro de imóveis, o RI de Açaí publicou uma foto em que ingressou um título no dia 14
à tarde e no dia seguinte, pela manhã, o título já estava registrado. Mas o que me chamou a atenção foi a legenda, que dizia assim: quando o título ingressa no registro de imóveis completo e com a documentação perfeita, o registro tem um trâmite mais rápido. Então, fica uma sugestão para advogados que militam nessa área ou que pretendem militar, um campo para eventualmente vir a atuar. Porque, de fato, é algo que vai crescer muito. O Brasil está em ascensão, os imóveis se fala muito ainda nesse desenvolvimento, e eu acredito que é um campo para o futuro do profissional de direito também ser um assessor jurídico. Claro que nas grandes já tem um corpo jurídico, mas muitas ainda, como foi o caso dessa, né, professor Kunaga, que acabou ali tendo a sua falência decretada, talvez se tivesse um amparo jurídico ali, essas questões talvez fossem, possivelmente, né, fossem evitadas. Até tem um artigo também da doutora, um artigo no e-book de incorporação imobiliária e a validação dela, que tem um prazo de 180 dias, enfim, para fazer o registro. Então, também se alguém tiver interesse, tem disponível aqui mais informações. Essa questão da incorporação imobiliária, Marciele, ela é muito interessante para quem milita com o direito notarial registral, fundamentalmente. Recentemente, eu fui contratado por uma incorporadora aqui em São Paulo, que ela tem corpo jurídico, que ela já tem experiência. Ela tinha uma pessoa que prestava assessoria, que também era uma pessoa especializada, só que eles começaram a perceber que, dependendo do problema no registro de imóveis, aqueles profissionais não tinham a capacidade, porque o profissional de dentro da incorporadora, ele está mais habituado a acompanhar os negócios jurídicos da incorporadora, a compra do terreno, a validação da contratação dos fornecedores, construtora, o pessoal de maquete, o pessoal de agência de publicidade, a imobiliária, fazer esses acompanhamentos, fazer acompanhamento dos distratos, das rescisões, da inadimplência. E essa questão da incorporação, da formatação da incorporação, ela geralmente fica a cargo de alguém especializado. E foi muito interessante, porque quando a consultora me contratou, o primeiro empreendimento que a gente foi fazer, Dr. Francisco Nobre, eu leciono sobre incorporação imobiliária há muitos anos. Depois de muitos anos, aí acho que uns 10 anos lecionando sobre incorporação, eu consegui sistematizar a incorporação em 3 fases, né? Que seria até interessante um dia a gente voltar a trabalhar esse assunto. Depois de 10 anos estudando, eu consegui formatar uma ideia sistematizada da incorporação. Eu fiz a incorporação, dei entrada, recebi 17 exigências. Na hora, doutor Francisco, quando eu vi a nota de exigência, 17, eu falei assim, não é possível. Eu devo ter estudado outra matéria. Não é possível. Aí eu fui tomar um café, fui tomar banho, fui no banheiro, descarreguei tudo que tinha que descarregar. Aí eu voltei, sentei e comecei a analisar cada exigência. Fiz uma impugnação, uma petição de impugnação das 17 exigências. Agendei lá uma audiência com o oficial de registro e ele reconsiderou as 17. Nossa. Aí vem um detalhe, que eu falei para o oficial, que eu tinha ficado muito triste com isso, porque a impressão que aquela nota de exigência passou para o meu cliente foi extremamente negativa. E ele foi reconsiderando, porque ele começou a entender que ele estava indo para um lado fora da lei, exigindo questões como, por exemplo, um detalhamento, que isso eu também recebi outra nota de exigência em outro cartório, que é a exigibilidade da assinatura do responsável técnico e do incorporador no memorial, na minuta do memorial.
E eu discordei por quê? Porque eu falei o seguinte, a minuta do memorial é documento anexo, não é documento apartado, não é título, para que eu exija a assinatura e reconhecimento de firma. Do mesmo modo, a exigibilidade da assinatura do responsável técnico no memorial de incorporação, quando ele já assinou e já reconheceu firma nos documentos técnicos. Então, são questões que, às vezes, na prática, as incorporadoras acabam se submetendo e não conversam com o oficial. E, às vezes, o oficial, ele transmite aquela função ao escrevente mais experiente, só que o escrevente, às vezes, ele não se atualizou, ou ele não observou, né, a ideia da incorporação, né, o bem jurídico que está sendo tutelado. Então, eu acho que é muito importante, Marciele, a gente reforçar que o advogado especializado na área notarial registral, para esses assuntos tão relevantes, é muito importante. Por quê? Porque eu entrego ao Dr. Francisco Nobre um título mais adequado. E se houver alguma incompatibilidade, nós estamos conversando na mesma língua, né? Se a pessoa é de fora, a pessoa fala, pô, é de agora, né? Então, assim, isso pode complicar um pouquinho. Mas é uma grande área para explorar pelos advogados em realizar a confecção da incorporação imobiliária. Obrigada pelas considerações. Bom, eu gostaria de convidar agora a doutora Marciele, já que estamos falando de averbação, de imóveis, ela que escreveu sobre a importância do registro e da averbação nos contratos de locação. Marciele, está disponível? Está nos ouvindo? Eu acho que não. Sim. Obrigada pela sua participação. E conta um pouquinho para nós da importância do seu artigo, Marciele. Está sem áudio o seu vídeo. Não? Ô, doutora Marciele, não vai dar? Acabou de falar, o que aconteceu? Vamos para o próximo. Bom, vamos tentar novamente, então. Não. Vamos para o próximo tema ou vamos aguardar, doutor Kunaga? Vamos para o próximo tema, depois a gente chama a Marciele novamente. Ok. O próximo tema é mais voltado a consultorias prévias, sobretudo relacionadas aos aspectos do casamento. Um artigo da doutora Letícia é bem interessante, que ela traz a importância das cláusulas de subrogação na escritura pública, uma vez que um cônjuge que tem ali o seu casamento sob o regime de bens da comunhão parcial, por exemplo, se esse valor do imóvel que foi vendido sendo subrogado em outro não estiver claro, o STJ tem considerado que é comunhão e, quando muito, consegue provar que aquele imóvel é de fato bem particular. Então, acho bem pertinente que o advogado ele possa atuar na esfera jurídica preventiva, em muitos casos que evitam o problema, como é o caso da profilaxia, que o doutor comentou. Então, essa eu chamo a atenção porque é algo que é um detalhe, mas que pode surtir um efeito de evitar litígio, enfim, incrível. Como também nos casos de diligência na compra de imóvel. Hoje, com a central eletrônica, é possível que muitas certidões, as matrículas, sejam verificadas online, ou seja, na hora. Não são todos ainda, mas a grande maioria já é possível identificar
de antemão se o imóvel tem penhoras ou se está indisponível. Então, são todas questões do extrajudicial que certamente corroboram para essa celeridade, até mesmo redução de custos, porque se tem algum indicativo ali, já suspende as demais certidões. Enfim, então são diversas oportunidades que essa área tem para ofertar para o advogado. Gostariam de fazer alguma consideração com relação a essa pontuação? Ou podemos... Não, podemos continuar. Vamos lá. Doutora Marciele, vamos tentar novamente? Ainda não conseguiu. Doutor Kikunaga, vamos falar então sobre a questão do imóvel, da nomeação, já que estamos falando aqui de Vamos. Por gentileza, nos prestigie aí com o seu tema do e-book. Vamos ver se o Dr. Francisco Nobre ele concorda conosco, porque aí vai entrar mais título lá para ele, né? Essa era a pergunta que eu ia te fazer logo na sequência. Como fica perante o registro de imóveis? Mas vamos lá. A ideia do trabalho que a gente discutiu aqui é a possibilidade da escritura pública de nomeação de inventariante provisório. Então, qual é a ideia, doutor Francisco Nobre? A ideia é o seguinte: muitas são as situações em que as partes, né, elas alienam, fazem negócio jurídico e morrem. Aí o comprador fica naquela situação. E agora? Né? Aí vem um filho e fala assim: olha, se você me der 5 mil, eu assino a escritura para você. Aí fica aquela coisa muito louca, né? Aquele desespero, porque o vendedor morreu, porque agora eu não posso mais. Quem é que vai outorgar a escritura pública para mim? Ah, vai ter que entrar no alvará, vai pedir alvará. Aí a família fala que não pode fazer inventário do falecido e vira uma confusão. Aí vem tem outro detalhe: a família rola o imóvel que foi alienado, paga ITCMD sobre o imóvel que já foi alienado. Então, assim, tem muitas confusões. E a ideia da nomeação de inventariante provisório é justamente, sem violar o princípio da continuidade registral, averbar o óbito do sujeito e, vamos lembrar, a escritura de nomeação de inventariante provisório, entendo eu, ela pode ser celebrada em negócios anteriores à morte ou até mesmo de forma superveniente à morte. Então, vamos imaginar a situação superveniente à morte, que é onde traz mais problema. O sujeito morreu, a gente tem patrimônio mobiliário, só que a gente não tem dinheiro para fazer inventário. Inventário tem escritura, tem registro, tem ITCMD, tem os custos de administração dos bens. Então, são vários. Tem honorários de advogado. Então, tem muitos custos envolvidos, principalmente os custos de administração, doutor Francisco. Por quê? Um carro, um veículo que você não movimenta, um veículo que você não faz manutenção, não faz troca de óleo, ele vai perecer, ele vai perder valor, né? E a família não tem dinheiro, aquele patrimônio está agora na massa universal do espólio e eles não podem fazer nada. Aí, o que as pessoas fazem? Ah, não, você tem que entrar com um pedido judicial para poder fazer a liberação do alvará. Mas aí eu paro e penso. Desde a edição da Lei 11.441 de 2007, que fez a alteração no CPC para permitir o processo extrajudicial, eu enxergo um paralelismo entre o judicial e o extrajudicial. Tudo que pode ir lá, pode cá, evidentemente, com devidas questões que você precisa analisar de requisito. Mas o direito material em si, que você pode no judicial, você também pode no extra. Sim. E aí vem o detalhamento do artigo 619, inciso 1, em permitir ao inventariante que ele aliene bens. E aí vem o requisito do CPC. Aliene bens quando?
quando ouvidos os herdeiros. Isso no judicial. Ué, mas no extra está todo mundo em consenso. Não tem litígio. Por que não celebrar uma nomeação de inventariante provisório para venda do veículo? Para venda de um imóvel? Eu não estou violando a continuidade. O inventariante, ele exerce munus público, ele tem responsabilidade civil pelo exercício daquela representação. Ele vende e pega o dinheiro para utilizar na formalização da escritura pública. Então, mas ele vai vender todo o patrimônio e não vai fazer inventário. Negativo. Ele vai ter que... A Receita está de olho nele já. O fisco estadual também. Como é que você vai colocar dinheiro na conta do herdeiro sem falar do inventário? Porque eu vendi. Mas como você vendeu se o patrimônio era do espólio? Então, assim, a Receita Federal vai estar olhando isso. E, evidentemente, o tabelião de notas, no momento que ele lavra o inventário, o inventariante provisório, ele informa ao inventariante de suas responsabilidades. Então, eu não vejo problema nenhum em lavrar uma escritura pública de nomeação de inventariante provisório para negócios supervenientes ao falecimento. Desse modo, negócios anteriores ao falecimento, obrigações passivas, obrigações pendentes, né? O espólio deixou dever, o dever de outorgar. Então, por que não lavrar a escritura, que apesar dela ser uma escritura declaratória, ela tem a natureza jurídica de um alvará judicial, de uma procuração, de um instrumento de representação. Então, eu não vejo problema nenhum. Os impostos serão pagos, o inventário será celebrado, mas eu estou dando a oportunidade para os destinatários, que é a população, demonstrar que o extrajudicial ele é muito mais eficiente do que ele parece. O problema é, quando você chega num tabelião de notas e fala, doutora Marciele, quero lavrar inventariante. Ela, não, tem que ter alvará. Mas como alvará? Se aqui eu estou no consenso. O próprio artigo 619 exige que as partes entrem em consenso para a liberação do alvará. Isso está no 619 caput, né? Ouvidos os interessados. Quem são os interessados? Os interessados são os herdeiros, evidentemente, né? Mas você está prejudicando o herdeiro. Responsabilidade civil, eventual dano, petição de herança. Mas você está trazendo questões importantes. A dinâmica dos negócios você não perde. Então, o extrajudicial, por que algumas pessoas me criticam? Porque, às vezes, elas acham que eu falo mal do extrajudicial. Não é que eu falo mal do extrajudicial. Eu aponto questões que o extrajudicial deveria se preocupar e não se preocupa. Como, por exemplo, nas questões do inventariante provisório. Eu já vi muitos alunos meus, a gente leciona Brasil inteiro pela cursos online, e muitos reclamam, aqui no meu estado, o tabelião negou, falou que eu tenho que entrar com um pedido de alvará. Mas como assim? Mas a 11.441 não veio outorgar celeridade? Ela não faculta o procedimento? É procedimento. O direito material é o mesmo. Você só está fazendo na via extra. Então, eu acho que é a oportunidade, realmente, Marciele, do seu e-book, da gente discutir essas questões, chamando tabeliões de notas, né? Por quê? Porque, infelizmente, quando o Dr. Francisco Nobre, ele não vai ver isso. Ele só vai ver o título de compra e venda, né, Dr. Francisco? Vai estar lá, o espólio vendendo. Ponto final. Quem assume a bronca da responsabilidade é o tabelião de notas. Esse é o ponto. Esse é o meu ponto de vista. Dr. Francisco, suas considerações. Eu estou de pleno acordo. Eu acho que o grande problema, às vezes, é que o tabelião e o registrador, eles são operadores do direito, mas também são fiscalizados, né? E sempre passa, com certeza, em todos os dias, passa na mente do tabelião do registrador aquele temor de interpretar de uma maneira e depois ver a correição interpretar de outra maneira, né?
Então, eu vejo colegas, às vezes, que criticam o excesso de regulamentação, etc., mas a regulamentação correcional, as normas, corregedoria, os códigos de normas, eles têm a grande vantagem de minuciar essa interpretação para que o registrador e o tabelião possam interpretar ou possam ter uma base segura para adotar uma determinada interpretação. Não? Mas eu estou de pleno acordo. Eu acho que o direito não pode ser um obstáculo à celebração desses negócios plenamente lícitos, com a participação de todos os herdeiros, com o recolhimento do imposto de transmissão devido. A questão formal aí, acho que é a última que deve ser objeto de preocupação. Não, o direito ele tem que buscar a riqueza, como você está mesmo aí mostrando, se for um automóvel. Não? O automóvel, em poucos anos, ele se degrada. Eu lembro uma vez lá, por 1992, 93, um colega advogado me disse: não, eu estou com um inventário aí que tem computadores valiosíssimos aí, e esses computadores valem uma fortuna, não sei o quê, mas com a velocidade naquela época, hoje em dia ainda é assim, mas naquela época era muito mais, na década de 90, em um ano o computador já não valia mais nada. Os computadores que ele tinha no inventário eram 286, estão lá muito bem guardados numa sala, eram 286, né? O pessoal mais novo nem imagina o que é um 286. Né? Então, um 286 hoje em dia não serve mais para nada. Se você demora a fazer o bem circular, ele perde o valor, ele se deprecia. Há bens que têm uma curva de depreciação muito acentuada, né? E outros, mesmo que não tenham essa curva de depreciação, mas o simples fato do bem, por exemplo, um imóvel, né? Um terreno no centro da cidade, né? Passível de ali se construir um edifício de apartamento. Se aquele terreno estiver enrolado, ele vai acabar sendo subutilizado, vai virar um estacionamento ou um terreno baldio. Não? Então, o direito, ele realmente, principalmente nos dias de hoje, que são dias em que as coisas acontecem cada vez mais rápido, ele tem que buscar essas soluções que já, às vezes, não são nem mais rápidas, são soluções imediatas, né? E essa solução que você propõe é uma solução imediata. Todos os herdeiros estão ali de acordo, um deles assume a posição de inventariante, celebra o negócio e ponto final. Né? Eu estou de pleno acordo com você. Que bom. E aí, Marcelo? Penso da mesma forma. A tua linha de raciocínio, teus argumentos jurídicos, as implicações práticas, elas com certeza concluem que é possível e deve ser levado em consideração pelos tabeliães. Então, eu tenho totalmente o meu apoio pelos argumentos incrivelmente justificáveis, bem pontuados, bem colocados e também corroborados aqui pelo doutor Francisco. Será que a doutora Marciele, a tua colega é tabeliã? Ela é tabeliã, não é? Minha colega... A Marciele. A Marciele Garcia, sim. Ah, então já vamos perguntar para ela, Francisco. Doutor Francisco, você lavra ou não lavra? Olha, doutor Francisco e doutor Kiko Naga, no estado de São Paulo, tabeliã no estado de São Paulo, eu não lavraria. Infelizmente, eu não lavraria, justamente por essa correição, essa inspeção que a gente tem após, e isso faz com que o tabelião ele se sinta inseguro nesse ato. Mas que insegurança, Marciele? Uma insegurança porque não é autorizado pelas normas, então a gente se sente de mãos atadas nesse sentido. Mas está autorizado pelo CPC, está autorizado pela 11441, está autorizado pela resolução 30. Ele não fala especificamente, pode lavrar, mas você fazendo um raciocínio aí dos princípios da 11441, da desjudicialização, desse fenômeno, eu acho que a gente tem que repensar. Eu concordo com os argumentos do doutor. Assim, pode ser que
eu costumo até ser um pouco mais ousada com os meus colegas ao lavrar os atos notariais. Então, pode ser que no caso específico eu dê uma estudada melhor e acabe lavrando sim. A doutora é de onde? Do Vale de Ribeira. Vale do Ribeira, é São Paulo, né? Isso, São Paulo, no interior. Cidade de Ribeira. Vamos fazer, vamos enfiar um requerimento aí de lavratura. Doutora, a doutora Marcélia... Cuidado que ele vai fazer uma ata notarial, hein, Marcélia? Ela é a rainha do usucapião. Sim, costumo lavrar muito usucapião na minha região, principalmente usucapião rural. Legal. Fica à vontade, doutora Marcele, a palavra é tua. Vamos lá. Obrigada. O meu pequeno artigo que eu escrevi para o e-book foi contrato de locação e as cláusulas de averbação de vigência e de preferência. Eu escolhi esse artigo pela importância, acho que pela segurança que traz ao locatário em ter esse título ingressado no registro de imóveis e, ao mesmo tempo, pela simplicidade desse procedimento e também pela ausência de prejuízo do locador. Visto que hoje muitas pessoas locam imóvel, às vezes querem fazer algum investimento, querem fazer alguma benfeitoria no imóvel e ficam inseguras, porque amanhã ou depois o contrato pode ser rompido, o locador ele pode falecer, os herdeiros podem vender o imóvel, pode ser penhorado, enfim. Então, eu pensei em escrever esse artigo justamente para dar uma publicidade maior para esses tipos de contratos e seu ingresso no registro de imóveis. Porque o locatário, quando ele tem seu contrato de locação registrado com a cláusula de vigência, ele sabe que naquele período de tempo pode acontecer o que for, que ele vai ter a locação dele respeitada, o contrato dele respeitado. Então, essa segurança que traz, ela é enorme, perto da simplicidade que é você ingressar com esse título no registro de imóveis. Porque hoje, a lei de locação, um dos requisitos é que a cláusula de vigência ela seja expressa e que o prazo seja determinado. Então, pela simplicidade, por essa facilidade, a gente tem que dar maior divulgação nesse contrato de locação, nesse ingresso. Porque eu acho que todo inquilino, ele quer ter o seu contrato respeitado. Aquele percurso, não, eu loquei por 5 anos, eu loquei por 1, eu quero ser respeitado, eu não quero que ninguém me tire daqui por esse tempo. E isso só vai acontecer se esse contrato de locação for ingressado no registro de imóveis. Inclusive, não tem prejuízo para o locator, ao contrário, eu acho que até assim impõe uma responsabilidade maior para o locatário, e também já foi até discutido, mas e se o locatário ele sumir, se ele desaparecer entre o contrato, o que o locador pode fazer para ter esse contrato cancelado nos de imóveis, né? E hoje, como o doutor Kikunaga mencionou sobre a ata notarial, o locador ele pode muito bem se dirigir ao tabelionato mais próximo, solicitar que o tabelião compareça no imóvel para verificar que o inquilino não mora mais lá, que ele saiu de lá, porque às vezes há um abandono, é raro esses casos, mas há. O tabelião vai constar isso na ata, e com essa ata, junto com o requerimento no registro de imóveis, ele pede o cancelamento desse contrato. Então, eu não vejo assim, nenhum prejuízo para o locador, e, ao contrário, ele traz uma segurança assim, enorme para o locatário. Então, eu escrevi esse artigo visando esse ponto específico, justamente essa tranquilidade em saber que você alugou aquele imóvel residencial ou comercial e que naquele lapso temporal vai ser respeitado. Como é possível observar essas questões extrajudiciais, como elas podem garantir o direito de forma mais efetiva, né? Se os advogados souberem dessas questões, da possibilidade do registro, isso certamente beneficia a todos aqueles que pretendem ver assegurados seus direitos de locador. Enfim, eu acredito que essa área não tem como não se apaixonar por ela de fato. Doutor Francisco Nobre, o senhor já recebeu alguma ata notarial para cancelar contrato de locação? Não, a cláusula de vigência? Uma coisa que me chamou a atenção na exposição da Marcele,
E realmente é algo relevante, né? Eu aceitaria o requerimento do proprietário, acompanhado de uma ata notarial, demonstrando que a locação já não mais vigora. Eu acho que seria bastante plausível. Isso acontece, né, doutor Francisco? O locatário vai lá, registra a cláusula e some, abandona o imóvel, né? Eu tive uma situação dessa há muitos anos atrás, de uma cliente, ela é dona de um imóvel, e ela tinha alugado para a Eletropaulo. E a Eletropaulo simplesmente abandonou e não respondia notificação, não respondia nada. E aí, na época, nossa, lá atrás, quando eu trabalhava em cartório, aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, lá na minha serventia só eu fazia ata notarial praticamente, então eu falei, não, vamos lá, no imóvel, a gente faz a constatação que agora há uma outra empresa locando o seu imóvel, graças a Deus, nesse imóvel, tinha uma placa da empresa, né? Então, assim, é muito mais simples. Eu acho que eu enxergaria uma dificuldade de fazer essa ata se fosse um imóvel residencial. Aí você tem que constatar lá, pegar o nome das pessoas que estão no imóvel, né, fazer a identificação das pessoas que estão lá morando, pegar as declarações, tal, de vizinho, do síndico, tal, para isso, né? Mas aí eu fiz a ata, ela fez o requerimento ao oficial de registro e ele realmente ele averbou o cancelamento da locação que estava lá para a Eletropaulo, né? Foi muito interessante essa ata notarial aí. Doutor Marcieli, vamos lá. Bom, acho que nós temos mais alguns minutinhos apenas. Teríamos muitos assuntos a trabalhar ainda. Mas... Então, posso abrir para pergunta para o pessoal participar? Claro, vamos lá. E o pessoal aqui na Adnotária, doutor Francisco, o pessoal quer participar, quer colocar os expositores na parede. Vamos lá? Vamos lá. Meus caros, boa noite a todos, obrigado por estarem conosco. Quem quer, eu estou liberando aqui a palavra para questionar diretamente para as doutoras Marcieles, para o próprio doutor Francisco Nobre, questionamentos diretos. Quem gostaria? Vamos lá. Não vamos deixar, não vamos fazer feio com eles, nossos convidados. Vamos colocar eles na parede, vamos lá. E aí? Doutora Mônica Franqueiro. Doutor Mário. Doutor Pedro Souza. Doutor Rodolfo. Onde estão os senhores? Ninguém? Não é possível. Não é possível. Estou envergonhado agora. Eu vou ter que fazer as perguntas agora? Vamos falar sobre uma questão que gera muito debate para a gente ir para o caminho do encerramento. 2 assuntos que geram muito debate. Primeiro, doutor Francisco Nobre. Depois eu pergunto para a doutora Marcieli. Doutor Francisco Nobre, certidão em relatório conforme quesitos. Por que os seus colegas não expedem certidão em relatório conforme quesitos? Bom, eu expresso. Quando é o caso, eu expresso. Eu não posso dizer porque que alguém... Eu posso imaginar algumas situações em que não seja cabível por razões de ordem prática, ou até, quem sabe, de ordem emolumentar. Né? Então, se alguém quer uma certidão que vai implicar numa pesquisa profunda, há um caso que é muito recorrente, que é aquele do advogado que chega no cartório de interior querendo uma certidão que diga quais os casos em que houve cédula rural num determinado período lá, em que tem uma possibilidade de uma ação judicial. Às vezes são situações que demandam uma pesquisa muito profunda, muito grande. E aí digamos que é absurdo que aquela
aquela resposta do registrador seja tarifada apenas como uma certidão, né? Mas, fora isso, eu já tive vários casos em que eu respondi quesitos, né? Às vezes não é nem necessário que sejam requeridos por escrito, às vezes a parte chega, me explica o que quer exatamente, eu vou ali redigindo a certidão por quesitos, conforme requerimento verbal da parte. Então, eu não vejo nada demais, né? Doutora Marciele, você já teve algum caso aí que você teve problema com esse tipo de certidão? Não, nunca tive nenhum caso prático desse, não. Agora, eu sou sorteado, doutor Francisco Nobre. Por quê? Porque eu tenho como protocolo, né, no meu trabalho, uso capião. É super importante a certidão em relatório conforme quesitos, para indicar quem são os confrontantes do imóvel, né? Do mesmo modo, no processo de retificação diária, lá do artigo 213, inciso 2, da 6.015. Então, recentemente, eu fiz um pedido, eu vou fazer uma retificação diária de um imóvel bastante grande, e na minha apuração prévia topográfica, eu verifiquei que o confrontante do lado esquerdo é um imóvel só, o confrontante dos fundos é um loteamento, e o meu confrontante da direita é um loteamento. E aí gera o problema. Porque se eu vou fazer a retificação diária, ou eu vou fazer um processo de uso capião extrajudicial, ou até mesmo judicial, eu vou precisar notificar os confrontantes. Só que eu não sei qual é o título, qual é o assento registral dessas pessoas. E aí eu fiz o pedido dessa certidão. O registrador simplesmente devolveu o dinheiro dos emolumentos e devolveu o requerimento. Ainda deu até mais um para o café, né? Então... Só faltou me dar mais R$5, vai tomar um café ali na frente. Doutor Francisco Nobre, eu fiquei enlouquecido. O que eu fiz? Mandei um e-mail para o oficial, com toda a delicadeza do mundo, porque eu conheço o oficial, tenho um grande carinho por ele, né? E aí o oficial imediatamente falou, não é possível. Foi verificar, aí já me ligaram do cartório, falou, não, eu vou providenciar. O funcionário falou, eu vou providenciar. Aí passou mais uma semana, então eu pedi e passou uma semana. Aí me deu o dinheiro de volta. Aí eu pedi de novo. Aí me entregaram hoje. Aí eu peguei os documentos, né? Comecei a olhar um monte de certidões, um monte de documentos. Aí eu falei, mas cadê a certidão? Cadê a resposta dos meus quesitos? Ele não deu. Aí eu peguei e mandei um e-mail de novo. Falei, olha, desculpa, mas eu não quero ser chato. Mas a certidão que eu pedi não me entregaram. Me entregaram um monte de outros documentos que eu não pedi. De documentos históricos eu não pedi, eu pedi para me pontuar. Para eu poder, na planta topográfica, já fazer a indicação do meu confrontante, da sua natureza, do seu nome, do número da matrícula ou da transcrição, do seu direito. Eu preciso saber isso. Isso está previsto na lei. Eu preciso apurar a natureza do titular, do confrontante, se ele é proprietário, se ele é titular de direito real, de fruição, coisa alheia, garantia, se ele é locatário, se ele é comodatário. Eu preciso fazer essa apuração. É para a segurança do procedimento. E aí eu tive essa dificuldade, né? Aí em outras situações, mesma coisa. Pedi lá para o oficial a certidão, não me deram. Aí eu mandei e-mail para o oficial e o oficial, não, peraí, calma aí. E eu acho que isso daí eu não sei, eu acho que é um problema de São Paulo, do expediente, do setor de certidões daqui de São Paulo, doutor Francisco, só pode ser. Tanto que eu até pensei em fazer um evento no próximo ano. O doutor Kiko Nara é um cliente que dá trabalho, né, doutor Francisco? Não. Bem advogado. Não, doutor Francisco. No bom sentido. Eu até mandei a planta para ele. Essa é a prévia topográfica para poder te ajudar. Quem são os confrontantes? Porque eu não tenho acesso a essas pessoas. Se eu chegar lá e falar para a pessoa, doutor Francisco Nobre, assina aqui a minha planta. Aliás, me dá cópia da tua escritura e cópia do teu registro. Você vai me mandar para o inferno.
Vai falar, esse cara é traficante de droga, quer pegar meu... quer passar para frente meu imóvel, quer, sei lá. Então, assim, é complicado essas questões, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado no trato e eu acho que a advocacia precisa acompanhar de perto isso. Por quê? Porque o procedimento trava. E a ideia é justamente preparar melhor o procedimento para quando eu entregar para o Dr. Francisco Nobre, o procedimento está redondo. Eu já estou com os confrontantes assinados, né? Ou quem não conseguir, a gente notifica, mas a gente notifica a pessoa correta, né? Eu acho que isso é uma questão muito importante que a gente precisa trazer. Uma pergunta do Kesley para a doutora Marciele. Qual o procedimento extrajudicial, doutora Marciele, na sua opinião, o mais utilizado hoje pela advocacia? Vejo que a questão da uso capião. É hoje o procedimento mais utilizado, embora a gente percebe ainda na prática que muitos advogados têm dúvida de como proceder com o extrajudicial. Então, hoje eu elegeria a questão da uso capião. E o senhor, doutor Francisco Nobre? Eu acho que a gente não seriam propriamente procedimentos do ponto de vista técnico, mas a gente não pode deixar de lembrar dos dois grandes casos de sucesso da desjudicialização, que são o divórcio e o inventário, né? E aí também a gente pode acrescentar a retificação administrativa e a bola da vez agora, que é o uso capião, né? Eu acho que são 4 grandes sucessos, grandes cases de sucesso da desjudicialização, né? E outros hão de vir por aí. A doutora Marciele, veio uma outra pergunta aqui, e, aliás, uma notícia aqui do nosso associado da Adnotária, o doutor Paulo Fernando. Ele falou que ele trabalhou em 2 grandes registros de imóveis de São Paulo, no início, no setor de certidão. E ele não se lembra de ter emitido uma certidão por quesitos. Não, impressionante. É raro, realmente, né? Não é uma coisa habitual, né? O Kevin ainda... A doutora Daniele, no e-book, ela faz uma observação interessante sobre a certidão de quesitos, que ela coloca aqui que é muito comum essas certidões e os quesitos, e muitos visam esclarecer se o imóvel possui alguma restrição legal ainda vigente, pois pode ter acontecido ali de uma legislação municipal que já foi revogada. Então, essa é uma observação também com relação à certidão de quesitos, porque, de fato, sim, ela existe. Ela existe. O Kesley, a última pergunta, a gente já está para encerrar. O Kesley Matias Piretti, ele fala o seguinte: e sobre a procuração em causa própria do artigo 685 do Código Civil? Por que os cartórios relutam tanto contra ela, confundindo a mesma com escritura? E aí, doutora Marciele? Quanto tempo a gente tem mesmo para falar sobre isso? Tem 1 minuto e meio. Fica à vontade. Essa questão ela é bem polêmica mesmo. Inclusive, na Bahia nem era possível, não tinha finalidade de fazer a procuração em causa própria, porque ela não poderia, de fato, ser registrada. E a procuração em causa própria, ela é um excelente instrumento quando a escritura não pode ser lavrada ali, seja uma situação de que a pessoa se encontra em outro país ou por uma outra questão documental, enfim. Eu não sei porque os cartórios relutam, ou até mesmo se as corregedorias fossem mais específicas nesse sentido, embora saibamos que alguns códigos de normas ali prevêem expressamente, mas eu acredito que se houver uma padronização no sentido de aceitá-la por parte dos registradores de imóveis, essa é uma questão que com certeza pode vir a trazer aí bons benefícios na atividade. O doutor Francisco já teve algum pedido? Especificamente aqui no Paraná, o nosso Código de Normas prevê que a procuração em causa própria só pode ser registrada com despacho judicial.
né? Então, eu já tive casos de procuração em causa própria apresentada para registro. Eu fiz um parecer, mandei para o juízo corregedor que autorizou o registro. Foi o único caso que eu tive. Mas é uma regra específica aqui do Paraná, que eu não tenho notícia de que existe em outros estados. Verdade, verdade. Eu, particularmente, para a gente poder encerrar esse assunto, eu coloquei no meu livro sobre esse caso, né, dessa dificuldade que os notários têm em lavrar a procuração de causa própria, fazendo um estudo, doutor Francisco e doutora Marciele, um estudo que traz o Ponce de Miranda, De Plácido de Silva, vários autores que comentam sobre procuração, e eu lembro claramente, fazendo a leitura do Tratado de Direito Privado do Ponce de Miranda, que ele deixava bastante claro uma coisa. Ele falava assim, olha, você não pode confundir mandato em causa própria com procuração em causa própria. Porque o mandato em causa própria, ele é realmente a relação negocial. De fato, é o título que o sujeito vai levar a registro posteriormente, quando sanar a questão que impedia a lavratura da outorga da escritura definitiva, né? O mandato em causa própria. Então, ele tem uma estrutura diferenciada. Enquanto que a procuração em causa própria, o instrumento de representação ali, que dá poderes para o sujeito agir em nome alheio, mas em benefício próprio, dependeria desse instrumento translativo para ser levado a registro. Então, eu faço essa diferenciação do mandato em causa própria da procuração em causa própria, né? E eu faço uma crítica aos códigos de normas do Brasil inteiro que tratam do assunto, que eles fazem essa confusão. Ele trata a procuração em causa própria como mandato, né? E isso causa uma grande confusão para os notários na hora de lavrar, porque na procuração em causa própria não incide TBI. No mandato em causa própria, você poderia pensar na incidência tributária por conta da natureza contratual do mandato. Mas a procuração não, porque a procuração ela dependeria do instrumento translativo. Desse modo, somente lá na frente, na outorga da escritura definitiva, seria o caso de exigibilidade do tributo. Esse eu acho que é um outro tema para a gente trazer para um debate no futuro. E a questão do Código de Normas do Paraná exigir o despacho judicial, eu acho que ele vai na contramão, né, da 6.015, que desjudicializa, né, o MP para de falar nos procedimentos do registro civil, não é, Marcele? Né, tantos outros procedimentos, então acho que isso vai na contramão da desjudicialização. Eu acredito que, inclusive, as questões de divórcio e inventário com menores envolvidos deveria ser desjudicializado também e solicitado a anuência do Ministério Público, que tem como objetivo assegurar os incapazes e menores. Vamos ver se caminhamos para isso também. É isso mesmo. Doutor Francisco Nobre, a sua despedida. Muito bem. Como a gente está vendo, a gente tem muito espaço para crescer, por isso mesmo que o livro se chama A Expansão do Extrajudicial, né? Esperamos que o extrajudicial se expanda cada vez mais e, me despedindo agora, fica aí o meu boa noite para todos. Agradecimento a Marciele pela oportunidade de ter participado dessa obra que ela também coordenou. Agradecimento ao Marcos Kikunaga aí por essa noite tão agradável aqui, esse bate-papo tão proveitoso, né, que nos faz ter tantas indagações, nos força a pensar, sair da nossa zona de conforto, às vezes, né? E é isso. Meu boa noite para todos e muito obrigado. Doutora Marciele. Bom, doutor, eu tenho
Só agradecer pelo convite, pela oportunidade de conversarmos. Foi uma noite muito agradável, é uma verdadeira aula com o Dr. Kikunaga, com o Dr. Francisco. O Dr. Francisco tem sido um parceiro incrível aqui com a obra, motivando para que saia o segundo volume. Então, eu, como coordenadora, tenho muito a agradecê-lo. Os dois, Dr. Kikunaga também, com seu artigo, que de fato nos propõe a pensar, a analisar fora da caixa. E eu, como coordenadora, não poderia deixar de expressar o agradecimento a todos os autores que gentilmente aceitaram o convite e colaboraram para que essa obra, de fato, fosse um sucesso e um presente para os advogados e para quem pretende atuar aí futuramente, quem é estudante. De fato, foi pensado em ajudar os senhores. E a doutora Marciele também, ela sumiu aqui. Ela está aí? Ela está aí para dar uma boa noite? Queria dar uma boa noite também para a Jane, que trabalhava aqui com nós na consultoria. E é isso, meu muito obrigada. Doutora Marciele. Gostaria de desejar boa noite a todos. Mais uma vez, quero agradecer a doutora Marciele pelo convite, uma pessoa que eu admiro muito, com muito talento, e como o doutor Francisco falou, vamos aí pensar no e-book 2, na expansão, que tem muita coisa a ser falada, mencionada, e esses debates, doutor Kikunaga, também só crescem para a nossa atividade, para os advogados, e tem muita coisa ainda para a gente fazer para que desburocratize o judicial e que facilite esse engajamento ao extra, assim, facilita a vida de todos. Muito obrigada, mais uma vez. Doutor Keller levantou a mão, doutor Keller. Ó, rapidinho, vamos lá. Doutor Keller. Opa, boa noite, doutor. Boa noite. Marcos. Tá lembrado de mim, seu aluno aqui do Instituto? Claro, claro. É um prazer estar revendo o senhor aqui por essa reunião e um prazer também estar conhecendo aí o doutor Francisco, a doutora Marciele e a doutora Márcia. Gostaria de agradecer vocês todos por essa reunião e pelo conhecimento compartilhado aqui, as perguntas que responderam. E parabenizar também a doutora pelo e-book e o livro aí publicado. Muito obrigado, mais uma vez. Boa noite. Obrigado, doutor Keller. Doutor Keller é de Tocantins, não é? Isso, Palmas, Tocantins. De Palmas, doutor. Olha só a audiência aí, doutora Marciele. De Palmas. Boa noite. Obrigado, doutor Keller. Boa noite. Obrigado. Doutora Marciele, tenho só a agradecer a senhora pela organização, parabenizá-la pela obra, realmente foi fantástico, de poder compartilhar o conhecimento, isso é muito importante para nós, né? Deixo o meu abraço a você, deixo o meu abraço ao Dr. Francisco Nobre, pela gentileza de ter ficado conosco, de ter abrilhantado esse dia tão bacana, a nossa despedida. Sinto falta aqui dos diretores da Adnotário, mas tenho certeza que, infelizmente, não puderam comparecer. Esse vídeo vai ficar aberto lá no YouTube, então convido a todos, né, a participarem da Adnotário, uma academia nacional de direito notarial registral, que visa fundamentalmente compartilhar conhecimento e trazer essas indagações importantes para a expansão do extrajudicial. A academia serve para isso, serve para criticar para o bem, né? Para que a gente possa rever conceitos, rever atitudes, por conta da importância natural de uma nação organizada, precisa ter um notariado e oficiais de registro independentes. E isso eu critico bastante, esse ativismo judicial, que prendem o nosso notariado, prendem nossos oficiais de registro. Seria muito melhor se a fiscalização dos oficiais e dos notários fosse por um colegiado registral notarial, né? Do que os juízes, magistrados, que apesar do conhecimento, da bagagem teórica, de toda a amplitude de conhecimento, não sabem, não conhecem os problemas diários da serventia, né? E essas questões, quando são levadas ao Poder Judiciário, muitas vezes não são muito bem compreendidas por conta da linguagem técnica, né? Então, doutor Francisco Nobre, mais uma vez,
Agradeço muito a sua presença. O senhor já está na lista aqui de palestrantes para o próximo ano, assim que a doutora Marciele, e a outra doutora Marciele Rosa Nunes, também vai ter que voltar, né? Independentemente do segundo volume. Doutora Marciele, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Um Feliz Natal para vocês, com muito amor no coração, família, se cuidem, né? E desejamos o melhor para o Brasil, melhor para o extrajudicial, melhor para a advocacia, para a população. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Obrigada, um abraço, fiquem com Deus. Feliz Natal para todos. Tchau, tchau.